Alô, galera, começando mais um podcast de letra especial final do Brasileirão. A gente, infelizmente, acabou fazendo um programa que se confirmou com o passar dos dias, né? Bório, Ricardo, Dudu. O da semana passada já serviu como uma retrospectiva de Atlético e Curitiba na temporada. Temos o assunto fervilhante do Paraná para tratar provavelmente semana que vem, até porque daí já vamos ter mais passos da SAF do Paraná tendo sido dados, mas estamos aqui gravando dia 7, o programa do dia 8, ainda envolvidos com a reta final do Brasileirão. Marcha Eduardo fúnebre, Luiz. DJ. Marcha fúnebre, por favor, para minha fala. Dudu, como é que você curtiu ontem a última rodada do Brasileirão? Muito ligado no futebol. Pior que acreditem ou não, vocês são os canalhas, né? Eu estava, por acaso, eu estava vendo o show da Marisa Monte no Teatro Por um Positivo. acaso, né? Por Já acaso. caí ali. Aconteceu, mas, opa, onde estou? Estou ali vendo o show. Mas eu estava ligadinho no tempo real do Brasileirão pelo Google, especificamente para ver quem que ia ser o último rebaixado, que eu sempre torço para que caia um time grande, cara. E também estava dando olho ali no Botafogo em respeito a certos companheiros dessa mesa, mas a marcha fúnebre é mais uma homenagem ao Botafogo do que ao Santos que caiu. Gente, o que vai marcar esse campeonato, embora? A gente tem o Pipocada. Botafogo, que acaba pipocando, nós temos o Palmeiras, que faz a maior virada da história do campeonato, nós temos a história de Luizito Soares, que valeu os milhões que o Grêmio pagou por ele, tem Paulinho e Hulk, e aí, Bório? Se o cara daqui a 10 anos olhar para a gente e falar, o Campeonato Brasileiro de 2023, o que houve naquele campeonato? O que você vai pensar primeiro? Não tem nada que possa se comparar ao que aconteceu com o Botafogo. Nada. Nada, 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 nada. Isso é a maior marca desse campeonato brasileiro, foi a tragédia que aconteceu com o Botafogo. Que é causada por ele próprio, né? Pois é, Bom né? lembrar. Pipoca Bom na lembrar. panela, começa a desanar, pipoca com sal, e sede vida. DJ, vai lá. Dudu quer me fazer trabalhar mais. Ricardo, o botafoguense, ele é aquele cara supersticioso até o último balaio. Aí eu te pergunto, nunca mais vai ser esquecido? Provavelmente vai ser uma cicatriz que vai demorar para se fechar, né? Porque era o que o Boro falou, assim, talvez o Botafogo fique marcado mais que o Palmeiras, porque com o passar dos tempos a gente só lembra do campeão. Assim, Sim. talvez a gente lembre daqui 10, 15, 20 anos, o Palmeiras ganhou aquele campeonato. Como falam que em 2009 o Flamengo ganhou um campeonato depois de tirar 11 pontos, mas não lembram de quem que tirou os 11 pontos. Só que como que aconteceu com o Botafogo é algo que nunca tinha acontecido, pelo menos no futebol brasileiro, o time que fez a melhor campanha da história do primeiro turno não ser campeão, acho que isso pesa também. Claro, acho que quando a gente falar 2023, lá depois de 2030, o Palmeiras foi campeão, mas foi naquele ano que o Botafogo fez a melhor campanha da história do primeiro turno e não conseguiu nem pegar a Libertadores. Então vai ficar essas duas coisas juntas, e acho que até o Botafogo conseguir ganhar um título de expressão, essa cicatriz 2023 vai ficar martelando ali. E como não há uma previsão do Botafogo conseguir ganhar um título tão pouco tempo, eu acho que isso vai ser curado com muito tempo, e o torcedor vai ter que alimentar e conviver com essa história aí quase que para sempre. Não vai poder jogar sal na ferida, porque já basta o que teve, né? Impressionante. Ô, Dudu, você se afastou mais da rotina, né, do noticiário, como diz o nosso Armindo BR, né, agora, do rame-rame do noticiário. Mas, Dudu, eu tive uma sensação, só que tô dentro do mundo do futebol, mas que essa história do Botafogo passou, transcendeu. Como se mais gente estivesse falando do Brasileirão. Você que está fora da bolha agora, isso é verdade? Eu acho que sim, Christian, porque, cara, tava todo mundo. Quando a gente se deparou com o Botafogo 14 pontos na frente do segundo colocado, acho que foi esse o limite, né? Foi a pontuação máxima ali. 13. 13. 14 foi do Agora tá Palmeiras. explicado por que perdeu o campeonato. Se fosse 14. 14 foi do Palmeiras quando o Botafogo terminou com a maior vantagem do segundo colocado. Perfeito. Mas, cara, 13 pontos, velho.
13 pontos. Aliás, a informação que mais me marcou nessa última rodada foi dada pelo nosso amigo Ricardo Brzezinski, dizendo que se o Botafogo tivesse ganhado ontem, ele terminaria na vice-liderança do campeonato, ou seria o vice-campeão. Seria o terceiro. Não sei se com o final dos resultados deu isso, né? Mas no meio do transcorrer da partida, essa informação surgiu. Cara, é impressionante, cara. É impressionante. É a tragédia do Sarriá botafoguense. É o maracanaço botafoguense. Isso vai ser lembrado por muito tempo, cara. Obviamente, da parte da tiração de sarro dos adversários e como uma mácula, uma cicatriz do coração mesmo do torcedor, cara. E o Botafogo, pô, comeu pão que o diabo amassou recentemente, teve em Série B, passou por situação difícil, sempre foi alvo de chacota dos times do Rio de Janeiro, por ser menor, por ter menos torcida, nesse contexto, assim, apesar da história magnífica que tem o Botafogo, mas é inacreditável o que aconteceu, cara. Inacreditável. E eu não consigo entender que só foi a saída de um treinador para acontecer tudo isso. Cara, não tem explicação. Se alguém tem uma explicação, me apresente, porque me convença, porque vai ser difícil convencer. Eu não sei, é só o futebol que proporciona um negócio desse, cara. Só que a gente sempre torce para que isso não aconteça com o nosso time. E alguém se ferra sempre nessa história, né, cara? Agora, nessa questão aí dos pontos que é inacreditável, acho que os dois jogos mais inacreditáveis que o Botafogo deixou de ganhar foi o 4-3 do Palmeiras, né, pelo que foi o primeiro tempo, e o 1-1 com o Coritiba por causa do pênalti feito aos 58 a um gol em 52. Ali foram 5 pontos perdidos. Se você joga esses 5 pontos, o Botafogo ele era campeão. Ou seja, mesmo 11 jogos sem ganhar, patinando e perdendo, o campeonato estava tão na mão que era só ganhar esses 2 jogos que o Botafogo era campeão. Ou seja, é um emaranhado de ser e como é que foi o negócio, que não tem explicação. Foi o que o Dudu falou. O dia que alguém contar exatamente como foi, o Lúcio Flávio falou até no podcast essa semana, alguns bastidores, mas ainda faltam alguns pontos porque não justifica tudo. Parece que o quebra-cabeça ali tem 10 mil peças e nós temos mais 6 mil só na mão. As outras 4 mil, acho que ninguém nunca mais vai achar. Olha, eu aproveitaria o calor do momento para fazer um documentário sobre isso. Ou escrever um livro, mas acho que agora o documentário no streaming dá mais audiência. Cara, porque é a história é a crônica da vitória perdida, né? Para parafrasear o termo sempre falado. O Botafogo entregou o campeonato, entregou. Sim. Não tem outra palavra. Já tem textão daquele, se você soubesse o que aconteceu naquela noite, ficaria enojado? Já tem texto disso já? Deve ter, né, cara? E agora acho que é verdade, na verdade, porque só pode ser. Mas tem muita gente achando que teve manipulação de resultado aí, de entregar placar, porque muitos gols parecidos. Eu acho que já vira muito uma teoria da conspiração. Não, totalmente. Ou você querer terceirizar a responsabilidade. Não, tipo, o Botafogo perdeu porque os jogadores foram comprados. Eu acho que foi uma incompetência mesmo. Acho que dizer assim que entregaram todos os jogos, porque você tem que combinar com o time inteiro, né? Não é só um jogador para levar um cartão. É combinar com uma defesa inteira. Vamos tomar um gol no final para ganhar dinheiro. Eu acho que fica mais mesmo, assim, eu acho que teve um salto alto. Teve um salto alto. São várias coisas, né? Algumas pessoas estavam falando já nas redes sociais, e eu concordo. E para mim, claramente, isso é representado pelo Marçal. O Marçal era o maior agitador desse já ganhou. E levou, inclusive, o Diego Costa a soltar o verbo na penúltima partida. Mas e o campeão, gente? O campeão é o time da década, né? Querendo ou não, né? Mas a década se diz dos anos 2020 para cá ou fechando 10 anos exatos? Não, se a gente... Vamos então falar o time do século, então, né? Eu não sei se é do século. Eu não vi um predomínio desse com todos os títulos, né? Porque o Palmeiras ganhou o Paulista, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, só não ganhou o Mundial. Porque o São Paulo teve, né, o predomínio de 2005 a 2008 e agora esse ano ganhou a Copa do Brasil. Então, teoricamente, ele está ali ainda, tudo bem que esse passado de 15 anos, ganhou uma Sul-Americana no meio do caminho, mas acho que no século São Paulo e talvez o Flamengo, porque também tem 2 Copas do Brasil, 2 brasileiros, 2 Libertadores. Acho que é muito difícil dizer que o Palmeiras é o campeão o melhor do século até aqui. Mas de 2016 para cá, ele supera o Flamengo em termos de números
com tranquilidade, porque o Flamengo teve um ano muito bom, ali uma campanha muito... O Palmeiras vem todo ano brigando por título, chegando perto, ou é campeão, ou é vice, semifinal da Libertadores, 4 anos seguidos. É uma regularidade que depois que o Abel Ferreira chegou, o Palmeiras, né, sentou lá em cima, e os caras falaram, se fosse o Botafogo comemorando o título, seria uma festa absurda. O Palmeiras comemorou o Brasileirão ontem, tipo, foi mais um aqui, vamos comemorar e tal, mas não tinha aquela mesma euforia, porque os caras se acostumaram a ganhar campeonato. Então, para eles é tipo protocolar levantar taça. Os caras estão ficando já com o braço forte de tanto taça e medalha carregando. Agora, o engraçado, né? Palmeiras, cara, ele não trocou de técnico, né? O Botafogo trocou 5 vezes. O Flamengo 3 e por aí vai. Agora, mas o Palmeiras mudou o time no pior momento. O Abel Ferreira, em parte, deu a mão à palmatória e outra parte arriscou. Deu certo e o Palmeiras conseguiu uma arrancada aí espetacular, né? E na verdade, assim, o Palmeiras foi, se você olhar, acho que foi o time mais regular do Campeonato Brasileiro, Sim. né? É um time que ficou lá 5 jogos sem vencer, né? 4 rodadas sem vencer 4 seguidas, né? derrotas seguidas. 4 derrotas seguidas. Foi a pior sequência do Palmeiras no campeonato. Mas depois é um time que se manteve sempre no topo da tabela. Então, eu acho assim, a questão do Abel é decisiva, né, para esse triunfo do Palmeiras. Tanto que o Abel, eu acho assim, que o torcedor do Palmeiras pode ter uma coisa assim de que, porra, nós temos o Endrick, nós temos o cara que foi vendido por Real Madrid por 400 milhões de reais. Pô, por que não bota para jogar o menino? Eu acho que o Abel foi muito inteligente de pegar o Endrick e falar assim, peraí, o holofote está muito em cima de você, vamos te botar aqui na reserva, eu vou te relacionar para o jogo, mas tem jogo que você não vai entrar nem no segundo tempo, vamos te deixar um pouco aqui descansado, tirar você dos holofotes aqui, e depois, quando o Endrick, ele apostou no Endrick de novo, para mim foi o principal nome do Palmeiras nessa reta final do Brasileirão, ali foi o moleque, né? Ele decidiu o título para o Palmeiras. Foi impressionante o que o Endrick fez nos últimos jogos. Até brinquei ontem no nosso grupo, né? Parece que ele tem 25 anos, né? Porque ele é um touro de forte e tem uma tranquilidade na hora do vamos ver. E, de novo, né? Ano passado ele fez gol no jogo do título, esse ano ele fez gol no jogo do título. Ele é um fenômeno. E assim, chegou-se um momento, né? Em cima disso que o Bório falou, Ricardo, que falaram: não, esse Endrick aí é fogo de palha. Não, porque depois que ele foi vendido por Real Madrid e tal, teve a final do ano passado que daí ele começou a jogar quando o Palmeiras já tinha praticamente vencido o campeonato. Então é aquela coisa que sempre fala, né? Colocar alguém da base quando o time tá redondinho é muito fácil. E um cara que a gente teve que tinha um potencial fora do normal, ele começou a jogar bem no final do campeonato. Só que ele começou o Campeonato Paulista, foi fazer gol só na final do Paulistão. O brasileiro ele fez gol na estreia e depois foi patinando. Até que foi o que o Bório falou, ele começou a perder o espaço porque estava sendo muito criticado para um piá de 16, 17 anos que queriam que jogasse já como se tivesse há 5 anos no profissional. Acho que o Abel foi inteligente em poupar ele, mas acho que demorou para colocar o piá na hora do vamos ver, porque contra o Boca talvez tivesse entrado antes, o Palmeiras tivesse ido para a final da Libertadores. Mas assim, deu certo porque foi campeão brasileiro. E o Endrick dando a entrevista ontem no Sport TV depois do jogo, você vê que um piá de 17 anos que tem uma maturidade, um conhecimento assim que é impressionante. Ele não parece que não se deslumbra, pelo menos da boca para fora ele se mostra super tranquilo. Então é uma personalidade de alguém muito jovem que passou o que passou esse ano de pressão e cobrança, que eu acho que assim mostra que realmente ele é um cara que tem um talento fora do normal. Gente, isso aí não tem como dizer. E aí eu já começo com os questionamentos para vocês em relação aos destaques. Eu ainda não abri o texto, né, o documento dos palpites. Vou deixar para o momento certo. Só tem o lado bom, né? Todo mundo na história vai errar o campeão depois da metade do campeonato. O cara que apostou em outro time, olha. Mas nós vamos ter a nossa defesa, né? Porque isso eu me lembro claramente, a gente acertou o campeão brasileiro antes do início do campeonato. Que é o que vale, que com o bonde andando não tem graça. Exatamente. Gente, quem foi o craque do campeonato? Citamos o Endrick, citamos o Suárez, citamos o Paulinho, tem o Hulk, né?
E aí, eu vou... Diga, Ricardo, vai. Eu acho que pelos últimos jogos eu mudei a minha opinião e o Suárez virou o craque do campeonato, pelo que ele fez pelo Grêmio Concordo. e os números que ele tem de gol, assistência. Então, assim, é um negócio que eu mudei. Na reta final, para mim, o Suárez até 3, 4 rodadas atrás eu não colocava nem na seleção do campeonato. Mas o que ele fez nos últimos jogos virou de titular do time do campeonato para craque. O Suárez, Dudu, é um cara que custou acho que 2 milhões por mês pro Grêmio, né? Era isso? Mais ou menos isso. 2 milhões de reais para o Grêmio por mês, quer dizer, vamos por 25 milhões de reais. E só com o vice-campeonato o Grêmio faturou 38 milhões. Não, 43, acho. 43? Então, mais ainda. Que seja, né? Que seja, mas, cara, tem uma grande diferença entre valor e custo, né? Então, o Luizito Soares, porra, ele custou alguma coisa, só que o que ele vale é outra, é extraordinário. O que ele fez no campeonato, você bem disse, Cristiano, quem tá de fora do campeonato, como eu, quem tá de fora da cobertura do dia a dia, só tinha o nome na mente, cara, que era o Luizito, velho. Que ele deitou, mesmo quando não fez caminhões de gols e assistências em momentos do campeonato, a presença de um jogador do quilate dele em campo era um diferencial, né? E com essas gerações que a gente tem de novos jogadores aí, a piazada se borrava quando olhava o cara, bicho. Pô, você vê o Suárez na tua frente, mano. Pô, eu joguei videogame com esse moleque a vida inteira. Aí o cara tá aqui metendo gol em mim. Então, cara, foi uma puta de uma tacada. Eu imagino que o São Paulo tenha tentado fazer o mesmo, né, com o James Rodrigues, mas, cara, não nem se compara, né? O Suárez é o cara do campeonato, com certeza. O Bório, Luiz Soares. Também concordo, cara. Soares deitou e rolou. Cara, o diferencial do Brasileirão foi o Soares. Olha o cara só. que chamou toda a atenção. Essa temporada do Soares, ela é comparada às temporadas do Barcelona. Explico. Por exemplo, temporada 2017-2018 do Barcelona. Ele fez 51 jogos, fez 31 gols e deu 16 assistências. Né? 51 jogos, 31 gols, 16 assistências. No Grêmio esse ano, ele jogou 54 jogos, fez 29 gols e deu 17 assistências. Ele participou de 46 dos 100... Eu me lembro, acho que eram 105 ou 106 gols do Grêmio na temporada. E isso 6 anos mais velho. Isso 6 anos mais velho. E com um time que não era tudo isso. Você imagina talvez o Suárez no Palmeiras. Nossa, no Flamengo. Também. Não é que o Flamengo tinha os atacantes. O Palmeiras sempre teve o problema de achar um 9. O Suárez estava ali e os caras vacilaram, porque acho que o Suárez ia fazer muito mais gol. O Palmeiras acho que ia ganhar tudo se tivesse um Suárez. Tava ali é meio relativo, né, cara? Acho que tem que ter peito para bancar um negócio desse, né? O cara vai falar, pô, o Suárez tá na prateleira. Pô, quem sou eu para trazer o Suárez? Mas o Palmeiras tem tem mais cacife no mercado que o Grêmio. Mas, cara, eu acho que é diferente, cara. É uma visão diferente. Embora quem que vai negar que o Palmeiras tem uma visão boa, né? Que tá aí com faixa no peito sempre. E avião. Agora o cara olha, o cara fala, puta merda, velho. Acho que não. Melhor deixa. Vamos pegar uma orelha seca ali. É foda, cara. Então acho que o Grêmio foi peitudo, na verdade, nessa situação. O Grêmio e o Galo, né? Porque, para mim, junto com o Soares nesse pódio, estão o Hulk e o Paulinho. E assim, a gente sabe, o Atlético Mineiro tá ferrado. Essa SAF do Atlético Mineiro é a SAF mais estranha de todas. O Galo está endividado até o talo. Só que assim, cara, o que o Hulk e o Paulinho estão fazendo nas últimas 2 temporadas também não tá no gibi. Só que o Soares está na prateleira acima de Claro, Hulk e ele tá Paulinho. E custo e valor, cara. O Hulk e o Paulinho entregaram pra caralho, mas agora, se não trouxer dinheiro pro Galo, o que valeu? Não vale bosta nenhuma, né, cara? Se não valer títulos, não valer dinheiro mesmo pra pagar dívida, pra fazer investimento, aí o custo dos caras sai muito alto, né? Agora você fica pensando, como é que esse Paulinho tava escondido lá no Bayer Leverkusen? Reserva. Reserva, no banco de reserva, cara. Como é que ninguém foi atrás desse cara aí? Tirando o Galo, né? Nossa, e o Paulinho terminou ainda como artilheiro do campeonato.
Temos algum jogador que decepcionou a gente? Pode o elenco inteiro do Coxa pode falar? Tem alguém que se salva no elenco do Não. Coxa? Não, cara, assim, você vê que a pergunta é difícil que está demorando para sair a resposta, né? Mas, sim, os meninos da base, né? Marcelino, que fez um bom campeonato. O Robson, mas assim, né? Não são detalhes. O legal que o Dudu fez a pergunta e eu perdi. Lembrei. Para mim, decepção do Campeonato Brasileiro, Gabigol. Só armou confusão, não jogou bem, virou reserva e na hora da decisão o Tite nem usou ele. Ó, hein? Que reflexão, hein? Você viu? E já aproveitando a pergunta do Dudu, quem que a gente tira da campanha do Atlético antes da gente ir para a seleção do campeonato? Vitor Roque, é claro. O Fernandinho, acho que ele fez um campeonato razoável. O Vitor Bueno, o Eric. Vitor Bueno. O Fernando, quando estava, né? Sim. Fernando. O Christian também, quando eu estava. E o Bento, né? Eu gosto do Bento, cara. Acho um bom goleiro. Mais que o Bento, eu coloco o Léo Link como um cara que o Atlético tem segurança de se precisar vender o Bento agora nessa janela ou no meio do ano, tá tranquilo, podemos vender porque nós não temos goleiro ali à altura. O Bento é um goleiraço, mas o Ricardo matou uma. O Léo Link teve atuações mais espetaculares do que o Bento no campeonato. Impressionante. Aliás, goleiros foram muito destaque nesse Brasileirão, né? Pois é. Os goleiros, você enche uma mão aí para citar os bons goleiros que apareceram aí. E até por último o menino do Curitiba, né? Sim, o tal do Pedro Morisco, né? Pedro Morisco. Agora, gente, sem pensar muito, vamos lá. Goleiro, quem que vocês votam? Deixa eu peraí que eu vou abrir outra janela aqui de bloco de notas para não abrir a original, né? Léo Jardim, tá. Léo Jardim, 2 votos. Bório? Léo Jardim. Dudu, Léo Jardim? Sim. Eu vou dar o voto de consolação para o Everson do Galo. Nessa reta final, o Everson pegou absolutamente tudo. Lateral direita, vai, Ricardo. Começa aí para nós. Mike, do Palmeiras. Mike. Que eu acho que é a posição mais difícil para achar para montar a seleção. É verdade. Dudu, alguma ideia? Cara, eu não sou a pessoa mais indicada para participar dessa votação, mas eu posso copiar todo mundo. Posso copiar todo mundo. Eu vou com o Brzezinski. Eu acho que o Mike também. Vamos lá. Porque, na verdade ele já nem faz muita função de lateral, né? Sim. Nem o Marcos Rocha, né? Vamos lá. O Abel criou um lado direito do Palmeiras ali que não tem nenhum outro time, né? O Ricardo, para mim, Adrielson e Beraldo, os zagueiros. Então, esse Beraldo é craque. O Adrielson, ele caiu muito também de rendimento, ele falhou, mas eu ainda mantenho ele pelo campeonato longo e o Murilo do Palmeiras. Acho que o Murilo fez um campeonato excepcional, então eu vou de Adrielson e Murilo. Cara, eu vou de Murilo e Léo Ortiz, cara. Léo Ortiz também fez um grande campeonato. E aí, Dudu? Você vai votar junto com quem? Voto com o Christian. Então deu Adrielson e Beraldo. Eu posso mentir, eu tô tentando procurar aqui no Google a seleção dos melhores do Brasileirão e para poder copiar de alguém, mas eu só achei coisas que não são legais aqui, então... Vai lá, Dudu, perdão, vai lá, Bório, lateral esquerdo. Esse eu gosto do Arana, hein? Eu gosto do Arana. Acho que é um baita lateral. Juninho Capixaba. Eu também vou no Juninho. Então, eu
estava pendente ao Juninho Capixaba, mas aí o que o Piquerez fez também nessa reta final do Palmeiras, como vocês já colocaram o Juninho Capixaba na seleção, eu vou votar no Piquerez porque eu acho que merece. Tá certo. Coléo Jardim, Mike, Adrielson Beraldo, Juninho Capixaba. 3 no meio, né? Sim. 3 no meio. E aí? Vamos começar com quem? Eu vi muita gente votando no Vila Sante, mas eu vou votar no Otávio como volante. O primeiro volante eu voto no Tietê. Tietê foi o cara que não caiu de desempenho no Botafogo e manteve a regularidade e virou um cara fundamental ali nessa tentativa. Acho que o Tietê merece um espaço. Até poderia colocar o Tietê na lateral direita, com a falta das opções, mas eu vou manter ele no meio campo. E aí, bora? Cara, eu acho que o Zé Rafael, cara. O Zé Rafael seria o meu segundo voto. Então, o meu também. Seria o meu segundo volante. E aí, Dudu? Zé Rafael. E Não o via, outro, não, Bora? pô. Eu sempre Mas daí escalava ele no Cartola, vocês vão pô. botar 2 volantes no time, pô? Não, Um mas o só. Zé Rafael chega na O Rafael é frente. aquele Pô. cara que joga. É o volante que não é mais Nutella. É o moderno. Tá, mas o Zé Rafael ganhou. E aí, então, bora, diga aí um meia ou um volante. Eu vou do Rafael Veiga. Cara, aí já que é pra botar um volante só, eu vou com Veiga e Arrascaeta daí. Eu vou daí, se for um volante, eu coloco Alan Patrick e Rafael Veiga no meio campo. Mas o Alan Patrick seria o meu melhor meia armador do campeonato. Tá. Dudu? Cara, eu gosto muito do Veiga. Agora eu tô lembrando das minhas escalações do Cartola, né? E ele sempre vai bem. Então eu gosto muito dele. Aliás, deixa eu fazer uma revelação ao vivo para o mundo inteiro. Dudu foi o segundo melhor do retorno da Liga do Podcast, hein? Olha como as coisas mudam. Rapaz, eu Olha aprendi aí. essa porra aí, demorando, mas aprendi, cara. Só que a última rodada agora foi um fracasso. Também já tinha largado os bets. Então temos a Rafael e o Rafael Veiga. Alan Patrick. Vamos pôr o Alan Patrick, ele merece. O Arrascaeta ganha todo ano. E aí eu acho que a gente já falou aqui, né? Vai ser Hulk, Soares e Paulinho, né? Sim. Aqui não tem muito, né? É E justo, aí é justo. o Palmeiras fechou com 3 como o time com mais jogadores aqui na nossa seleção. Hulk, Soares e Paulinho. E o técnico, gente? Eu vou contra a maré e vou no caixinha do Bragantino, porque acho que, né, tirou leite de pedra. O Abel fez mais ou menos no sentido, assim, já era esperado que ele ia brigar pelo título, reformulou o Palmeiras e colocou de novo na briga. O Felipão começou muito mal no Atlético Mineiro, depois fez o melhor segundo turno, mas teve responsabilidade no começo. O Flamengo foi tropicando, o Renato Gaúcho também oscilou. Então, nessa história de como a gente coloca que o Botafogo mais entregou o título do que dos outros ganharam, acho que o Pedro Caixinha merece pelo que ele fez com o Bragantino, que quase também chegou até as últimas rodadas brigando por título. Eu também vou no caixinha. Eu vou no Luiz Castro. O cara largou o Botafogo com 800 pontos de vantagem na liderança, pô. Então você tem que Então tem botar que ser no o Caçapa. Caçapa teve 100% de aproveitamento. Dudu. Eu vou do Abel, cara. Eu vou no Abel porque o cara é muito bom, ele é diferenciado hoje no mercado. Apesar de ser meio babaca às vezes, o que importa é o resultado, né? Então eu acho que Fechamos. O Abel com certeza, né, cara? Não tem. Ele perdeu os jogadores importantes, né? O Palmeiras ficou sem o Dudu. O único reforço que o Palmeiras trouxe foi o Richard Rios. O time foi a aposta total na piazada, na molecada da base. A única, se olhar ontem, por exemplo, passava a câmera no banco do Palmeiras, era só moleque lá no banco, cara. Era só uma piazada. Então você fala assim, cara, ele com o elenco enxuto que o Palmeiras tem, né? Porque você tem o Palmeiras ali com o 11 titular, mas a reposição é só piazada da base. Então, eu acho que o Abel fez um puta de um trabalho. Merecido o título do campeonato para ele.
É importante esse registro ao Abel. Vamos lá, então. Léo Jardim, Mike, Adrielson Beraldo e Juninho Capixaba, Zé Rafael, Rafael Veiga, Alan Patrick, Hulk, Soares e Paulinho. E aí, Nossa, eu pus Abel Braga. Pedro Caixinha e Abel Ferreira empataram como treinadores. Agora vamos à hora da verdade. Aqui como é que é o bloco de notas escrito Palpites Brasileirão. Última vez que foi mexido nele, Dudu, foi dia 17 de agosto de 2023. Então você vê que é algo sério. Não é papagaiada. Atenção. Vamos lá. Ricardo, está com a classificação aí na mão? Pronto. Vamos lá, então. Nós começamos falando que o Palmeiras seria campeão. Abrimos a temporada falando que o Palmeiras ia ser campeão. Acertamos, né? Sim. Mas, né, canalhas do resultadismo, dissemos na virada do campeonato, no turno, que o Botafogo ia ser campeão. Então, fica o registro que nós acertamos. Pessoas sem palavras, pessoas sem convicções. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de consciência ia falar que é, Dudu? O Botafogo ia ser campeão ao final do primeiro turno. É que nós somos tudo comentarista de resultado. Olha só, nosso vice-campeão lá no início do ano foi o Fluminense. Aqui temos uma justificativa, né? O Fluminense foi para a Libertadores e ganhou a Libertadores. E daí, na virada, nós falamos que ia ser o Palmeiras. E no final foi o Grêmio. Então aqui tá tudo errado. Né? Mas, se eu não me engano, nós colocamos o Grêmio no G4 antes de começar o campeonato, que poucas pessoas... Exatamente. Não, e nós ainda colocamos o Grêmio na segunda aposta em terceiro. A gente começou achando que o Flamengo ia ser o terceiro, depois passou para o Grêmio e no final virou o... Quem foi, Ricardo? O terceiro foi o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro eu já vejo que é um grande erro nosso. Aí nós passamos para o Grêmio sendo o quarto, como o Ricardo falou. Aí mudamos a nossa aposta para o Atlético. E no final o quarto foi o Flamengo. Então também aqui 100% de erro. Daí apostamos o Atlético como quinto. Jogamos o Fluminense para quinto na virada do turno. E terminou o campeonato com o Botafogo, né? Isso. Em quinto. Em sexto, olha só, em sexto nós demos o Fortaleza. Que largou o campeonato depois da Sul-Americana, né? Senão teria ficado no G6. Só que aí nós merecemos o meio certo. Porque colocamos o Bragantino em sexto na virada do turno. Então, meio ponto para nós. Aí, ó. Vê que a gente não é tão Só assim. Que... Já temos... mas coloca lá, pega a tabela do antes de começar o campeonato, onde é que nós colocamos o Bragantino? 16º. Mas é importante que a gente acertou no meio do caminho. Em sétimo, tínhamos colocado o Galo. Depois mudamos para o Flamengo. E no final foi o Fluminense. Isso. Então aqui também totalmente errado. Em oitavo, olha como a gente é otimista. Em oitavo, demos o Corinthians. Nossa! Depois mudamos para o São Paulo. E terminou sendo o Atlético. Né? Olha só. Mais um erro glorioso desse time. Em nono colocado no Brasileiro, nós demos o América. Nossa Senhora! Que terminou o campeonato em último. Mas calma lá. É que nós confundimos naquele dia o América com o Cuiabá. Porque em que lugar que nós colocamos o Cuiabá antes de começar o campeonato? No lugar do América. Foi um erro de digitação aí só. E em nono terminou quem, Ricardo? Cuiabá? O Inter. O Inter, internacional. Aí nós demos o Inter lá no início do campeonato em décimo. Então não fugimos da... Em décimo no turno estava o Atlético Mineiro. Aí nós mudamos o nosso palpite para o Fortaleza. E o décimo colocado foi o... Fortaleza.
Você tá brincando que o Fortaleza terminou em 10º? Aham. Ô, rapaz! 2 cravadas, hein? Não, 2 cravadas. Uma cravada em cheio do Palmeiras e 2 meias cravadas, né? Com o Bragantino e o Fortaleza. Bragantino e Fortaleza. 11º, a gente apostou no São Paulo. Bingo. Depois... Bingo, olha aí, ó. Aí, ó. Depois tínhamos mudado para o Corinthians, mas acertamos então com o São Paulo. Olha aí, hein? Em 12º, nós colocamos o Bahia. Depois mudamos, olha nosso brilhantismo. Depois colocamos o Atlético Mineiro como 12º. E terminou quem? Cuiabá. O Cuiabá. Confiança do Filipão ali embaixo. Cara, era o turno, o Felipão estava vindo de 200 derrotas seguidas, né? Em 13º, nós colocamos o Vasco. Depois mudamos para o Inter. E terminamos com o Corinthians. Corinthians. Corinthians, a gente foi muito otimista com o Corinthians. Aí, em 14º do Campeonato Brasileiro, a gente apostou que ia ser o Botafogo. Que não foi nem 14º no retorno. Nós somos bonzinhos até. Depois mudamos de ideia para o Cruzeiro. E terminou sendo quem? O Cruzeiro. Cruzeiro. Ó, aí, ó. Mais um meio certo. Fale mal de nós. Temos 4 meios certos e 2 Vamos certos. jogar na loteca semana que vem, não, ano que vem, né? Em 15º, a gente tinha colocado o Coritiba. Otimismo, né? Como sempre. Aí mudamos para o Bahia. E quem terminou em 15º? Foi o Vasco. Foi o Vasco. Aí, na sequência, colocamos o Bragantino como 16º. Depois corrigimos para o Coritiba, mas acabou sendo o Bahia. Então, pera lá que eu tô sentindo que nós acertamos o 17º. Acertamos o 17º, porque cravamos que seria o Santos. Depois colocamos que seria o Goiás, mas foi o Santos. Aí, em 18º, a gente colocou o Cruzeiro. Depois apostamos que seria o América. E terminou sendo o Goiás, né? Isso. Em 19º, a gente falou que ia ser o Goiás. Depois mudamos para o Santos e acabou sendo o Coritiba. E fechando, enfim, demos o Cuiabá como lanterna. Depois mudamos para o Vasco e terminamos com o América Mineiro. Então, assim, acertamos 2 rebaixados. Acertamos 3 times do G6. E acertamos 3 times do G4. Né? Porque a gente errou o 5º e o 6º, mas acertamos 3 times do G4, acertamos o campeão e acertamos 2 rebaixados. Então, assim, sem contar os meios certos, né? Que a gente matou daí o 6º colocado, matou a posição do Fortaleza, matou a posição do Cruzeiro. Então, assim, acho que não foi tão ruim o nosso palpitão. Não, o erro maior foi o América Mineiro e o Cuiabá, né, que a gente falou, mas acho que muita gente foi nesse embalo. E aí no segundo turno, porque nós fomos pelo óbvio que não se tornou óbvio. De resto, acho que nós estamos analisando bem o mercado. Dudu, você como cara da PricewaterhouseCoopers, análise externa, nós fomos bem ou fomos mal? Não, fomos bem, cara. Não foram bem, acho que foi legal, assim, cara, velho. Podia ter sido bem pior, mas, porra, que desgraçado que imaginar que o Botafogo ia fazer essa cagada que ele fez. Stepan Ercecian. Stepan cantou a bola? Não, ele desconfiava desde o início. Quando o Botafogo abriu 13 pontos, ele falou, agora que nós vamos ser campeão mesmo. Porque tá todo mundo acreditando e daí que não vai dar certo. Não, mas falta. Não, vamos ser campeão. Daí, quando o Botafogo começou a derrocada... Dudu, esse vídeo dele, procure. Vou procurar. Semana que vem, gente, na teoria, se não tiver algum assunto bombástico, a gente volta para falar da SAF do Paraná, que já vai estar mais encaminhada. O Paraná vai ser o assunto do próximo programa, do próximo De Letra. Gente, valeu. Passamos mais um Brasileirão. Sobrevivemos a mais um brasileiro. Mas vamos trabalhar de novo na terça e na sexta, porque a gente deve ter sido... Quando Jesus falou, atire a primeira pedra, um de nós, pelo menos, estava lá.
e pegou um paralelepípedo Não do sei se chão, foi ele né? que jogou o paralelepípedo, mas o Bora tava lá, com certeza. Alguém jogou o Petit Pavé. Exatamente. Alguém jogou e ele tem raízes em Curitiba. Abraço, gente. Até semana que Bora, eu tô vem. preparando o carvão já, Bora. Essa semana, hein? Valeu! Valeu.